Olá, amigos. Dando início ao último dia da nossa Semana Jurídica Saberes do Direito. Lembrando que as nossas palestras são todas realizadas em 3 blocos. O primeiro bloco é aberto, bastando fazer um cadastro no nosso portal. O segundo e o terceiro bloco são exclusivos para os assinantes. Ao final de cada palestra, é disponibilizada no nosso portal uma pergunta relativa ao tema tratado aqui. E você que responder corretamente essa pergunta vai estar concorrendo ao sorteio de 5 livros por palestras da nossa coleção Saberes do Direito. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios agora o professor Leonardo Henriques, que é professor, ele é coautor com o professor Acácio, que acabou de fazer a sua explanação aqui, no livro volume 49, que trata dos juizados especiais criminais da coleção Saberes do Direito. Esse livro vai ser lançado agora no próximo mês. O professor Leonardo é professor da rede de ensino LFG e do curso Pretório. É também coordenador do curso de pós-graduação em Direito Penal no curso Pretório e advogado. Professor, muito bem-vindo. Fique à vontade. Obrigado, Luciana. Obrigado, Luciana. Então, meus amigos, hoje estamos aqui reunidos, para tratarmos de um assunto que é aparentemente um assunto simples, pelo menos boa parte da literatura aborda esse assunto de modo simples, que é a questão dos recursos e ações de impugnação, ações autônomas de impugnação no âmbito dos juizados especiais criminais. Digo que esse tema é abordado de forma simples, usualmente, por uma questão até de cunho legislativo. A leitura da Lei 9.099 de 95, que, como os senhores sabem, regulamenta a matéria de juizados especiais criminais na esfera estadual e serve de base também para os juizados especiais criminais federais, nós temos ali apenas 2 previsões expressas em matéria recursal, que são exatamente as matérias que trataremos agora no nosso primeiro bloco, o recurso de apelação e o recurso de embargos de declaração. Isso pode levar a uma conclusão errônea de que o sistema recursal no âmbito dos juizados especiais criminais se limitaria a essas 2 espécies de inconformismo com as decisões ali proferidas, o que não nos parece correto, e por uma razão muito simples. Como os senhores bem sabem, o ordenamento processual penal deve ser interpretado de forma sistemática. Não é o simples fato de não haver previsão expressa em um determinado diploma que impede a interpretação do sistema de modo a abranger outras formas de recorribilidade. Ok? E nós vamos dividir a nossa exposição do tema exatamente nesse sentido. No nosso primeiro bloco agora, trataremos dos recursos expressamente previstos na Lei 9.099, a apelação e os embargos de declaração, naquilo em que ambos se distanciam e se aproximam do sistema geral previsto no nosso Código de Processo Penal. No segundo bloco, trataremos de recursos admissíveis, segundo o nosso entendimento, no âmbito desses juizados especiais criminais, recursos esses que encontram previsão em outros dispositivos legais, inclusive alguns de caráter interno de tribunais, como veremos oportunamente no segundo bloco. E, ao final, no terceiro bloco, vamos abordar alguns aspectos relevantes das chamadas ações autônomas de impugnação. Como os senhores bem sabem, é possível a interposição de ações com a finalidade de impugnar, de questionar os fundamentos jurídicos de uma decisão judicial. Não se trata aqui de atividade recursal. Bem estabelecido isso, porque, na verdade, o que há ali é o exercício do direito de ação de modo autônomo. Daí a nomenclatura ações autônomas de impugnação, como os senhores bem sabem. Trataremos, então, do habeas corpus, do mandado de segurança e da revisão criminal. Ok? Então, vamos começar agora com a apelação. A apelação no âmbito dos juizados especiais criminais. Ok? A apelação no âmbito dos juizados especiais criminais encontra a sua disciplina geral no artigo 82 da Lei 9.099 de 95. O artigo 82, ele prevê expressamente 2 hipóteses de admissibilidade do recurso de apelação dentro do procedimento sumaríssimo desenvolvido no âmbito dos juizados especiais criminais. É exatamente a decisão de rejeição da denúncia ou queixa,
que está ali contemplada como hipótese de admissibilidade da apelação, e a sentença aqui em caráter amplo, abrangendo tanto a sentença absolutória quanto a sentença condenatória. Tá? Há também uma outra previsão expressa, mas aí um pouco antes, né, do artigo 82, quando nós vemos lá no artigo 76, parágrafo 5º, né, da Lei 9.099, temos a previsão de que da sentença prevista no parágrafo 4º do artigo 76, que é exatamente a sentença que homologa a transação penal, cabe também a apelação referida no artigo 82. Né? Chegaremos a esse ponto um pouquinho mais à frente. Tá? Então, o que temos de início são 3 hipóteses expressas de admissibilidade do recurso de apelação no nosso sistema de juizados especiais criminais. Ok? Ocorre que há, a nosso ver, uma quarta hipótese essa não contemplada expressamente pelo legislador na Lei 9.099, mas que decorre da interpretação sistemática da Lei 9.099 com o Código de Processo Penal. Né? Lembrando, mais uma vez, como os senhores bem sabem, que o artigo 92 da Lei 9.099 é expresso ao dizer que aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal no que não forem incompatíveis com o texto da Lei 9.099. Né? Então, o que nós temos como quarta hipótese de admissibilidade da apelação, a nosso ver? É exatamente a situação da decisão que homologa a suspensão condicional do processo. Né? Como os senhores sabem, lá no artigo 89, né, há a previsão da suspensão condicional do processo como medida despenalizadora. Né? Entendemos, inclusive, que se trata de medida despenalizadora indireta, como afirmamos no nosso volume 49 da coleção Saberes do Direito. Né? Medida despenalizadora indireta, porque ali não se está atingindo a faculdade, o direito do Estado de punir. O que se está atingindo é o exercício do direito de ação pelo Estado. Então, por via reflexa, atingido o direito de ação, não há o exercício do direito de punir. Então, o artigo 89, como os senhores sabem, estabelece que nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, cabe a suspensão do processo pelo período de 2 a 4 anos, cumpridas algumas condições que são estipuladas na proposta homologada pelo juízo. Entendemos aqui que, embora o legislador não tenha previsto expressamente, cabe apelação por uma interpretação sistemática do artigo 593 da Lei do Código de Processo Penal, no seu inciso 2º, que fala que o recurso de apelação ele se faz cabível nas decisões definitivas ou com força de definitivas que não estiverem contempladas no inciso 1º do mesmo artigo. Né? O inciso 1º do artigo 593 do Código de Processo Penal trata exatamente das sentenças. Né? Então, por uma interpretação sistemática, se nas decisões definitivas ou com força de definitivas no sistema do Código de Processo Penal cabe o recurso de apelação, entendemos que a decisão que homologa a suspensão condicional do processo assume essa força de decisão definitiva, embora, evidentemente, o processo só seja encerrado com o efetivo cumprimento das condições estipuladas na proposta. Mas temos aqui uma decisão que, embora provisória, ela tem força de definitiva enquanto perdurar o período de prova. Então, a nosso ver, caberia a apelação na ausência de recurso expresso por parte do legislador. Ok? Então, estipuladas essas 4 hipóteses de admissibilidade, 3 expressas e uma sistemática, a nosso ver, vamos tratar agora de alguns aspectos procedimentais desse recurso de apelação. Né? O recurso de apelação no sistema dos juizados especiais criminais, ele é dispensado de preparo, como os senhores bem sabem, e o prazo de interposição previsto pelo legislador é de 10 dias a contar da ciência da sentença ou decisão recorrida. Ciência essa que, em relação ao Ministério Público e ao autor do fato, se dá por intimação pessoal. Em relação ao seu defensor e a eventual assistente de acusação, intimação pela imprensa oficial. Tudo bem?
Como nós temos aqui, então, essa previsão da interposição em 10 dias, surge uma questão interessante na prática dos juizados especiais criminais. Né? Nós temos ali a disposição no artigo 82, parágrafo 1º, que a apelação será interposta nesse prazo de 10 dias mediante petição escrita. Mas, como os senhores bem sabem, os juizados especiais criminais se orientam, entre outros, pelo princípio da oralidade, né? Pelo princípio da celeridade, pelo princípio da informalidade. Surge a questão, então, de ser possível ou não a interposição oral em audiência, supondo que o réu, acompanhado de seu defensor, já entenda possível a interposição desse recurso no próprio ato em que é proferida a sentença que lhe é desfavorável. Entendemos que, a rigor, não há prejuízo, né? Inclusive porque a interposição oral será fatalmente reduzida a termo, né? O fato do legislador prever uma petição escrita como regra para a interposição da apelação deve ser mitigada diante do princípio da oralidade e do princípio da informalidade que orientam os juizados. Tá? Mas é evidente que aqui há uma questão de ordem prática que pode redundar em prejuízo à defesa do réu, no seguinte sentido: o fato do réu interpor no mesmo ato, exercendo a faculdade de interpor logo no início do seu prazo recursal, não exclui a disposição que está também contida ali no artigo 82, em relação ao prazo de resposta. Né? O recorrido, vamos supor, no caso de recurso da defesa, o Ministério Público continuará tendo o prazo de 10 dias previsto no parágrafo 2º do artigo 82. A interposição oral é uma faculdade que a parte utiliza. Ela não é obrigada a interpor logo no início do prazo. Tá? Então, é importante deixar isso bem claro. Outra questão importante é que a legislação aplicável, a Lei 9.099, prevê expressamente que se trata de interposição e arrazoamento no mesmo ato, diferentemente daquele sistema que nós vimos, né, nos bancos escolares em relação à apelação no Código de Processo Penal, que permite a interposição num ato e o arrazoamento em outro. Para encerrarmos essa breve panorâmica do recurso de apelação, vamos ver as questões relacionadas à legitimidade recursal. Em regra, o recurso é cabível no caso de sucumbência, né, quando a parte vê a sua pretensão, o seu interesse rejeitado pela decisão judicial. Então, em regra, na sentença condenatória no âmbito dos juizados, terá legitimidade para recorrer o réu. Na sentença absolutória, a legitimidade será do Ministério Público ou do assistente de acusação, se houver. Mas há também aqui uma situação interessante, que também se observa no âmbito do CPP, que é a situação da recorribilidade pela defesa da sentença absolutória. Entendemos cabível, assim como ocorre também no CPP, segundo a doutrina majoritária, nas situações em que a decisão absolutória no âmbito dos juizados especiais criminais puder ser modificada para a adoção de fundamento mais favorável ao réu, né? Como, por exemplo, a absolvição por falta de provas pode ser recorrida pelo réu para se obter a absolvição pela inexistência do crime ou pela inexistência do próprio fato. Né? Então, entendemos aqui também cabível fazer essa observação quanto à legitimidade para recorrer. Ok? No caso, por exemplo, de decisões homologatórias, tanto da transação quanto da suspensão do processo, entendemos que, a menos que haja renúncia ao prazo recursal nas decisões que homologam tanto a transação quanto a suspensão, entendemos que há ali legitimidade plena. O réu pode se arrepender da decisão que homologou aquela suspensão ou aquela transação. Ele pode refletir melhor posteriormente, por exemplo, e entender que não era o caso de aceitar aquelas condições. Pode entender que as condições eram mais gravosas do que uma eventual condenação. É direito dele. Ele pode refletir melhor eventualmente e, diante do seu arrependimento, se houver prazo para tanto, uma vez que ele vai sair intimado da decisão homologatória no ato da homologação, pode exercer a sua legitimidade recursal plenamente. Ok? E para fazermos
na breve apreciação de um segundo recurso também previsto expressamente no sistema dos juizados, que é o recurso de embargo de declaração. Os senhores bem lembram, o recurso de embargo de declaração no Código de Processo Penal, ele se volta para corrigir eventuais deficiências da decisão, né? No sistema dos juizados ocorre da mesma forma, a previsão análoga. Ocorre que nós temos uma particularidade no âmbito dos juizados especiais criminais que diz respeito aos efeitos da interposição dos embargos de declaração, né? O artigo 83, parágrafo 2º, dispõe expressamente que, quando opostos contra a sentença, os embargos de declaração suspenderão o prazo para o recurso, no caso, o recurso seguinte, que seria a apelação, diferentemente do que ocorre no Código de Processo Penal, que, no silêncio do legislador, adotou-se entendimento mais favorável, que é aquele entendimento análogo ao que ocorre no processo civil, em que os embargos de declaração interrompem o prazo para a propositura de recursos seguintes. Aqui, então, há disposição expressa no sentido da suspensão. Ok? Com isso, então, encerramos esse nosso primeiro bloco. No próximo bloco, vamos tratar de alguns recursos não previstos na Lei 9.099, mas ali aplicáveis. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.